bem, galera? Voltamos para a nossa segunda aula de biologia de hoje, trabalhando o tema sobre bactérias, que é um assunto, cara, é um assunto legal demais, né? Nesse período agora da pandemia, eu me lembro que, mas a pandemia foi por um vírus, professor, foi o coronavírus. Eu sei, mas muita gente, infelizmente, perdeu a vida, não foi por causa do coronavírus, mas por estar há muito tempo numa, num ambiente hospitalar, que não é bom, gente. O cara está entubado, ele cria, quando o indivíduo está entubado, ele cria um caminho direto para dentro do corpo. Se você está num ambiente altamente contaminado, e o hospital é assim, o hospital é um ambiente altamente contaminado, a possibilidade de haver uma infecção por conta da intubação é muito grande. Gente, intubação não é brincadeira. O indivíduo intubou, a bactéria entrou ali pelo ambiente, né? Porque ali, como eu disse, você está oferecendo o ambiente. E ali, o indivíduo acabou morrendo, mas não de Covid-19. Provavelmente, se você fosse fazer o exame, ele já não tinha mais nenhum vírus. Mas, professor, no laudo consta Covid. Eu sei, filho. Lá pode constar sepsemia, por exemplo, que é infecção generalizada. Não significa, entretanto, que a pessoa tenha morrido de Covid-19. Ele pode certamente ter morrido de, por exemplo, uma bactéria. Mas isso é possível, é óbvio, tá? É possível, com certeza. Tranquilo. Vamos lá então, galera. Deixa eu habilitar aqui a canetinha, pronto, né? E vamos lá. Passando aqui, eu tinha parado nesse, né? Eu tinha parado nesse aí, que é exatamente a tuberculose. E agora nós vamos falar sobre a pneumonia. Pneumonia também é uma doença extremamente grave, galera. Né? Quando você tem, por exemplo, uma bactéria, pneumonia ela é uma bactéria, né, que provoca, ela tem, primeiro, para começar a história, ela tem preferência, tá, por regiões mais baixas do pulmão, a parte inferior do pulmão, a bactéria, para começar a história, né? Para começar a história, ela tem predileção por regiões mais baixas, a parte mais inferior do pulmão, que é o Streptococcus pneumoniae. Essa bactéria, galera, o indivíduo pega a pneumonia, contrai pneumonia, né? Bastando que para isso ele tenha tido contato direto com gotículas de saliva, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, professor, pode pegar a pneumonia através de comida que tenha vindo de lugares onde você não sabe? Provavelmente não. Por exemplo, se for um mingau, tudo bem. Pode até ser que o indivíduo possa... Rapaz, me pediram para falar aí. A Marlene foi que pediu para falar aí. Eu falei mesmo, mas é claro que não tem nada a ver, né, gente? Lógico, alimentação não pode, não vai ter. Você pode ter, por exemplo, você ter compartilhado ali sei lá, uma colher, um garfo, um prato, pode acontecer, tá? Mas pela alimentação, a alimentação mesmo, não. Por exemplo, um determinado utensílio ali que o indivíduo tenha utilizado, pode acontecer, tá? Isso pode. Bom, sintomas, febre, tosse, dor torácica. Você vai fazer uma radiografia de tórax, você verifica que o pulmão ali está com padrão algodonoso, em forma de algodão, típico de quem tem pneumonia, tá? Qual é a prevenção, professor? Evitar contato com o doente, fazer o tratamento do doente, né? São pontos extremamente importantes. Cólera. Cólera, professor? Sim, cólera. Cólera. A cólera,
é o Vibrio cholerae, né? Vibrio cholerae. É uma bactéria que, essa sim, o da pneumonia não. Não pode ser através de alimentos contaminados, mas o da cólera pode. Alimentos contaminados, pode sim. Tá? E, aliás, é perigoso, né? Gente, cólera mata, viu? Não pense você que cólera não mata, porque cólera mata. Cólera leva o indivíduo à morte. Se não primeiro, se não diagnosticado adequadamente. Segundo, se você não tratar a contento, se você não tratar, né, de maneira mais adequada, leva o indivíduo à morte. Sintomas: diarreia intensa, vômito, desidratação, tudo isso são fatores que contribuem ali para você fazer o correto diagnóstico, né? Correto diagnóstico. Como é que eu previno, professor? Saneamento básico, higiene pessoal, cuidado com os alimentos, tratando doentes, evitando, portanto, a proliferação e por aí vai. Coqueluche. A palavra coqueluche durante um bom tempo ficou em moda aí, né? Até mesmo a gente falando sobre a pessoa diz assim, olha, o fulano é a coqueluche do momento. Coqueluche do momento quer dizer que é aquilo que é comum naquele momento, naquele instante, né? Apesar de que a gente sabe que coqueluche é uma doença. E, aliás, uma doença grave, tá? Coqueluche é uma doença grave. Causada aí pela Bordetella pertussis, né? Você tem aí contágio através de contato direto com gotícula de saliva, por exemplo, né? Sintomas: febre, tosse, são alguns dos sintomas. E você pode prevenir isolando, tratando os doentes, fazendo vacinação contra coqueluche, né? Gente, isso é sério, né? Isso é muito sério. Se você observar algumas doenças, se você não atentar para elas, isso pode levar à morte, tá? Cuidado, hein? Muito, muito, muito cuidado. Tétano eu falei para vocês aqui, né? Tétano é uma doença grave, Clostridium tetânico, aqui, ó. Gente, é uma doença gravíssima. Às vezes a gente negligencia tanto, né? Acha que não vai. Aquela história de sempre, isso não vai acontecer comigo. Pessoal, quintal de casa. Quintal de casa. Cara, na minha casa no interior, né, onde eu morava, quintal grande, casa no interior, você já sabe como é. Quintal grande, tinha bananeira, pé de ata. Não, só era esses dois mesmo aí. Eu doido para ter um pé de siriguela, que era no período eu pegar a siriguela verde, comer com sal. Ou negócio bom, sal e pimenta do reino. Pegava a pimentazinha do reino, ó, pisava a pimentinha do reino todinha. Bem moídazinha. Calma, sem pressa. Eu ia lá na cozinha. Ô, rapaz, me lembro demais. Ô, rapaz, coisa boa. Você ia lá, procurava a pimentinha do reino ali, pegava a pimentinha do reino, botava no pilãozinho pequenininho e começava a bater. Deixava bem pisadinha, sem um caroço grande. Bem moidinha, bem trituradazinha. Hoje é mais fácil, né? Tem aquele negócio assim, ó. Volta aqui, Jorge, pra mim. Aquele negócio assim, ó. Tem aquele negócio? Eu tenho lá em casa. É o moedor de pimenta do reino. Já cai só o pozinho, né? Ou se tivesse aquilo naquele tempo. Podia até ter, mas eu não tinha lá em casa. Cara, era muito bacana. Aí pegava ali, ó. Pisava a bichinha todinha. Misturava com sal. Botava dentro de um saquinho ré de din-din, qualquer saquinho ré. Enrolava, fazia uma trouxinha. Subia no pé de siriguela. E tome siriguela, meu patrão. Só fazia abrir a trouxazinha aqui, pegava a siriguela, tirava o tampozinho da siriguela, mordia e botava a pimentazinha do reino com sal. Aí arrochava. Ô, rapaz. Ô, rapaz, me dando água na boca aqui. Não é?
Eita que eu tô salivando aqui. Ave Maria. É bom demais. A casa da minha avó tinha 1, 2, 3 pés de siriguela. Grande. Um pé de goiaba e um pé de ata. Um pé de ata e um de limão. 3 pés de siriguela, um de goiaba, um de ata e um de limão. Imagina bem aí. Né? Moça, aí pra casa da minha avó, mesma historinha. Ainda me deduravam lá, quando eu chegava lá, me dedurava. Porque disse que eu estava subindo os pés de siriguela, comendo siriguela verde com sal. Ah, a vovó ligava para a mamãe, confusão danada. Mas, moça, é gostoso demais. Ah, Maria. Ah, mas eu estou salivando. Mas por que eu falei nisso? Porque tem um perigo nesses quintais, às vezes. Você pode encontrar um prego já bem enferrujado, antigo. Principalmente casas antigas, você encontra muito isso, né? Encontra demais, 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 demais. E aí o cara, às vezes ali, brincando, sem muita intenção ali, só mesmo brincando, o cara vai lá, pisa num prego daquele. E menino gosta de esconder as coisas do pai, da mãe, porque tem medo de brigar. Pensou o tamanho do problema que você tem aí? Um tétano, já pensou? Gente, tétano pode levar o indivíduo à morte. Espasmos musculares, gente, é terrível. O indivíduo, quando está com tétano, ele tem crises musculares terríveis. Distúrbio na respiração, fica irregular. É difícil, meu amigo, se você não tiver adequadamente como tratar, né? É difícil. É uma doença bem complicadinha. Tá? Uma doença bem complicada. Difteria. Difteria. A difteria é a Corynebacterium diphtherium. Essa bactériazinha, ela é transmitida de novo através do contato direto com gotas de saliva, gotícula de saliva. Gotículazinha de saliva, pronto. Tá? Sintoma: febre, tosse, dificuldade respiratória e por aí vai, tá? Como é que eu previno isso? Isolando-o e tratando o doente. Difteria, gente, tem como você prevenir, evitar problemas mais graves. Muitas dessas doenças, elas têm vacina, pessoal, que são aquelas que você adquire durante a sua infância, por isso que tem um calendário de vacinação. Esse calendário de vacinação, pessoal, ele não é inventado, não, ele tem que ser, ele precisa ser cumprido, sob pena do indivíduo não cumprir o calendário, ficar faltando várias vacinas, e o indivíduo acabar adquirindo a doença mais lá na frente. Se você foi vacinado, não tem problema, né? Mas se o indivíduo não é vacinado, o problema aí é grave. Beleza? Botulismo e a blenorragia ou gonorreia. Professor, o botulismo é o mesmo daquele caso lá da toxina botulínica que o pessoal hoje aplica com muita facilidade, principalmente em procedimentos estéticos? Resposta: sim e não. Sim, porque a substância é de lá, né? É a toxina botulínica, extraída dessa bactéria Clostridium botulinum. Aí, ó. Mas não é a bactéria, e sim a substância. Professor, você está falando do famoso Botox? Sim, famoso Botox. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, a toxina botulínica ela é extremamente poderosa. Existe vou tirar aqui o óculos aqui, quando o olho do indivíduo começa a tremer, o pessoal no interior diz logo que é dinheiro. Se fosse, né? Toda vez que meu olho tremesse, se fosse dinheiro, era muito rico. Ave Maria. E o olho fica tremendo, né? O nome daquilo ali, para quem acontece por uma razão ou outra, é a causa principal, o estresse. Mas se isso for recorrente,
pode ser um problema chamado blefaroespasmo. O tratamento para o blefaroespasmo é feito com toxina botulínica no local. Ela paralisa a musculatura, evitando que isso aconteça, tá? Agora, eu não estou falando disso, da toxina em si. Eu estou falando da própria bactéria. Professor, onde é que eu adquiro isso? Alimentos enlatados que o cara chega na prateleira do supermercado para comprar, sei lá, quitute, feijoada, aquela salsicha em lata, que mais? Sardinha. O cara vai lá comprar, aí chega lá, tá cheio delas, mas tu viu uma ou outra aqui, rapaz, esse negócio aqui tá, essa lata aqui tá inchada, tá estufada, né? Não compre. Se ela tiver desse jeito, não compre. Por quê, hein, professor? Aquele estufamento é sinal de produção de gases. Se houve produção de gases ali, então significa que está tendo lá dentro, provavelmente, o Clostridium botulinum. E aí, meu irmão, se isso acontecer e o indivíduo se contaminar, o problema é grave. Blenorragia ou gonorreia, causado pela Neisseria gonorrhea, que é a bactériazinha, isso é uma IST, viu, gente? Infecção sexualmente transmissível. Então é transmitida através do contato sexual. O indivíduo tem dor ao urinar, tem dor durante as relações sexuais. Às vezes o indivíduo tem corrimento, se for uma mulher, corrimento vaginal. Se for um homem, corrimento uretral, de coloração amarela esverdeada. Professor, como é que eu previno isso? Mau cheiro, né? Como é que eu previno isso? Através do uso de preservativo quando houver a relação sexual. Como é que eu trato isso? Já que eu tenho, e aí, como é que eu trato? Aí você vai procurar o médico vai fazer o seu tratamento, usando antibióticos específicos para esse IST, tá? Até você ficar bom. Não se preocupe, não é uma coisa que vai, Ave Maria, pronto, o mundo agora se acabou. Não, peraí, também não é assim. Agora, se você puder evitar, evidentemente, é lógico. Sífilis, treponema pallidum é o nome da bactéria. Também é uma IST. Também se previne usando preservativos. Não é? Você vai ter cancro duro em regiões genitais, manchas na pele, típico de quem tem sífilis. É uma IST também. Você evita como? Usando preservativo. Tá? Meu amigo, o uso do preservativo, além de evitar a gravidez, também evita um monte de outras coisas. Contágio da gastroenterite, que é a salmonela, essa daqui é perigosa, hein? Salmonela é perigosa. Através da água e alimentos contaminados. Cólica, diarreia, vômito, febre alta, desidratação, tudo gastroenterite. O cara tem cuidado com os alimentos, lava direitinho, acondiciona de maneira adequada, evita muito. Hanseníase, provocada aí por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen. Foi uma doença que durante muito tempo foi estigma social, né? A hanseníase é um estigma social. Pessoas com hanseníase, elas ficavam à margem da sociedade. Elas eram impedidas de conviver, porque ninguém queria uma doença dessa, né? Hoje não, hoje uma pessoa com hanseníase vive no meio de qualquer uma outra. Como, professor? Basta estar fazendo o tratamento, você não transmite, você para de transmitir. Tá bom? Só aquelas manchas na pele, insensibilidades em determinadas áreas, principalmente na pele, beleza? Olha a peste bubônica, o pessoal faz até piada com isso aqui. Rapaz, será a peste bubônica mesmo? Não sabe nem o que é. Gente, eu quero dizer para vocês que a peste bubônica
foi responsável por matar na Idade Média 1/3 da população da Europa. É causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Hoje, a prevenção é evitar contato com roedores, é uma doença que você já não ouve mais falar de jeito nenhum, graças a Deus. Tem esse nome, peste bubônica, por causa da presença de bolhas na pele, chamada de bubões. Daí o nome, peste bubônica, tá? Leptospirose, a doença do rato, é uma bactéria chamada Leptospira interrogans. Água contaminada com a urina do rato. Rapaz, menino é bicho que tem sorte mesmo, não tem jeito não. É protegido por Deus, não é possível. Porque eu vou dizer um negócio a você. O cara no meio da chuva, daquela, tomando água de biqueira de casa. O que tem de urina de rato no lugar daquele ali, moço, não está escrito. E o cabo vai para debaixo de uma bica de uma casa, tome água na cabeça, meu patrão. O negócio bom é o cabo banhar numa chuva. Pense no negócio bom. O Jorge tem cara de quem tomou muito banho de chuva, o Jorge. O Jorge tem. Jorginho, você tomou banho de chuva, meu filho? Hã? Tomou, foi o que ele disse? Não ouvi, não. Tomou? Jorginho? Pouco? Rapaz, menina é protegido mesmo, não tem jeito não. Menino é protegido, porque, meu irmão, a possibilidade é alta. Porque a quantidade de rato que anda por cima de uma casa, né? Rato é uma praga urbana, pessoal. Quantidade de mijo, de fezes que tem no telhado de uma casa, aí a chuva bate e escorre aquilo ali, moço. E onde é que cai? Bem em cima da sua cabeça. Você não está tomando banho? Eu mesmo tomei banho de chuva demais. Ave Maria. E a mãe da gente dizia, quando a gente toma banho de chuva, não pode entrar, não pode tomar café, não pode fazer nada, tem que ficar parado dentro de casa. Meu amigo, vai dizer alguma coisa, vai, para tu ver. Bacilo anthracis, aqui um dia desse não, faz tempo isso. Estavam falando aí da possibilidade de guerra biológica, de que esse bichinho aí foi colocado dentro de uma carta que foi enviada num aeroporto com grande fluxo de gente, era um pozinho. Ó, isso aí pode ser anthrax. Isso aqui mata, viu, gente? Ferimento ou inalação, ou ingestão dos esporos bacterianos. Meu amigo, infecção com pus, febre alta, dificuldade respiratória, isso aqui leva à morte, viu? E leva à morte rápida. E é uma doença de altíssima contaminação. Altíssima contaminação. Olha aí as famosas armas biológicas, né? Símbolo aí do bioterrorismo, esse aqui é amarelinho com esse meio que tribal aí, que o pessoal chama, né? Roupas especiais, utilizadas em possíveis ataques bioterroristas. O indivíduo tem que estar todo bem paramentado para não ter problema, né, gente? E as cianobactérias, né, que são aquelas que apresentam capacidade de produzir o próprio alimento, são autótrofas, né? Então, na verdade, até hoje não se sabe exatamente como foi que surgiu a respiração aeróbia, né? Quer dizer, aquela que depende do oxigênio, tá? Não se sabe ainda. Aproximadamente 2,4 bilhões de anos, a atmosfera terrestre sofreu uma drástica mudança, conhecida pelo nome de grande evento de oxigenação. E, inclusive, nesse período, houve uma proliferação de muitos insetos e insetos grandes. Insetos grandes. Vem daí, talvez, provavelmente, a origem de respiração aeróbica. Aí é uma cianobactéria, a diferença para outra é que ela apresenta aí alguns filamentos que permitem a fotossíntese, tá certo? Que é o que vai diferenciar das demais bactérias. Volta para mim aqui, Jorginho. Queridos, nós vamos agora para as nossas questõezinhas. Eu vou colocar na tela, vou ler para vocês, vou dar um tempo. No retorno a gente discute sobre isso, tá bom? Põe na tela, por favor, Jorginho. Primeira questão diz o seguinte:
Podemos classificar as bactérias como? Qual é a maneira clássica de se fazer a divisão, a classificação das bactérias? Hã? Qual é a maneira clássica? 2 minutos e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já.
Voltamos. Galera, vamos lá. Cadê o pessoal aí? Vamos participar. Pessoal, ele está dizendo que nós podemos classificar as bactérias de que maneira? Procariontes e unicelulares. Quer dizer, bactéria é procarionte e é também unicelular. Beleza? Procarionte é unicelular. Então, foi o primeiro slide nosso quando eu tratei sobre características, tá? Gente, aí tá claro, não tem muita dificuldade, não. Deixa eu voltar só para mostrar um negócio a vocês. Aqui tá errado, aqui tá errado, aqui tá errado. E, professor, fiquei só com D ou E. Pois é, e na letra E está dizendo que é pluricelular, e não é. Então aqui não tem nem como você errar uma questão dessa. Tá bom? A próxima. De acordo com a classificação dos seres vivos em 5 reinos, o reino Monera é aquele que inclui todos os organismos. Que organismos o reino Monera inclui? Hã? Que organismos? Unicelulares, coloniais, procariontes, eucariontes, autótrofos, o que é? Essa vai dar uma pequena confusãozinha, mas tem resposta. 2 minutos eu volto comentando essa resposta com vocês. Até já.
Beleza, galera, voltamos, tá aí. Então, cara, a questão número 2, gabarito letra C. Professor, peraí, o senhor disse que as bactérias eram unicelulares. E são, sim. Todas elas são unicelulares. Gente, mas presta atenção o que a questão está dizendo. De acordo com a classificação dos seres vivos, em 5 reinos, o reino Monera é aquele que inclui todos os organismos. Gente, só é unicelular reino Monera? É? Só é unicelular reino Monera? Não, tem unicelular fungo, tem unicelular procariótico e tem unicelular do reino Monera. Agora, procariote só tem um tipo, é no reino Monera. Então, os únicos que são somente procariotes, reino Monera. Letra C. Questão 3. Com a classificação dos seres vivos em 3 domínios, o reino Monera se tornou obsoleto. Isso ocorreu porque reino Monera, o reino, palavra reino. 1 minuto, essa é fácil. 1 minuto e eu volto. Até já. Beleza, galera. Tá aí então. Vamos lá. Gabarito da questão 3, letra D, deixa eu explicar para você. Os membros desse reino passaram a fazer parte de 2 domínios diferentes. Quais são eles? As arqueias e o domínio bactéria. Então, quando a gente fala de reino Monera, nós agora estamos falando de 2 outros domínios. Domínio é uma categoria taxonômica acima de reino. Beleza? Muito bem. Questão 4, as bactérias são essenciais para o ecossistema e também apresentam grande importância econômica. Entretanto, são conhecidas geralmente pelas doenças que causam aos seres humanos. Analise as alternativas a seguir e marque a única doença que não é provocada por bactérias. Tem uma que não é provocada por bactérias, é provocada por uma outra razão, que não bactérias, um outro micro-organismo. Fácil, não tem dificuldade. 2 minutinhos, 1 minutinho e eu volto para
para gabaritar e comentar com vocês. Até já. Beleza, galera. Tá aí. Gente, isso aqui é simples, né? Candidíase. Candidíase é causada por um fungo. Querem um exemplo? Aquele da sua boquinha, que é forma afta, né? O pessoal chama no interior de sapim. É um exemplo, candidíase, tá? Vamos para a próxima. As bactérias, ali é um fungo, tá? As bactérias são organismos que se reproduzem por meio do mecanismo de divisão binária, gerando organismos idênticos. Claro, em algumas situações, no entanto, pode ocorrer a recombinação genética, promovendo variedade genética entre os indivíduos. Marque a alternativa que indica corretamente o processo em que uma bactéria se une a outra e há a transferência de material genético. Essa é fácil, gente. Essa daí eu não vou nem dar tempo. Quando uma bactéria se une a outra através de uma ponte citoplasmática, nós chamamos isso de conjugação bacteriana. Essa é fácil. Essa é tranquila. Ao analisar a figura de uma bactéria em um livro didático, um aluno falou que se tratava de um coco. De acordo com essa afirmação, podemos concluir que a bactéria possui formato de... Gente, quando a gente fala de coco, nós estamos falando de algo assim, ó. Então, obviamente, se trata de uma bactéria que é de formato esférico. Se fosse em forma de vírgula, era uma coisa. E assim vai, espiralada e por aí vai, tá? Bom, essa aqui eu vou dar um tempo para você. Com a adoção do sistema de classificação em 3 domínios, os membros do reino Monera foram divididos em quais deles? Eu acabei de falar, basta você voltar. Basta voltar, eu acabei de falar sobre isso. Tá? Um minutinho e eu volto. Até já.
Beleza. Então tá aí. Nós estamos falando dos membros do reino que? Monera. Se são membros do reino Monera, eles foram englobados em bactéria e arqueia. Bactéria e arqueia, antes, representantes do reino Monera. Beleza, galerinha? Vamos para 8. Vamos para 8. Vamos lá. Uma classificação dos seres vivos muito conhecida e difundida é a em 5 reinos. De acordo com esse sistema, todos os seres vivos estão agrupados nos reinos: Monera protista, fungo animal e plantae. Ah, gente, aí não dá nem para dar tempo nisso. No reino Monera estão incluídos, obviamente, bactérias e cianófitas ou arqueias. Show. Vamos para a penúltima de hoje. Penúltima de hoje. Essa sim, a gente vai, para você poder ter uma ideia um pouco melhor. As bactérias podem ser classificadas de acordo com o seu formato. Uma bactéria de formato esférico recebe o nome de quê? Formato esférico. Essa não está difícil não, gente. Tá fácil. Tá? Um minutinho e eu volto. Até já. Muito bem. Tá aí. Questão de número 9 é fácil, gente. Se ela tem formato esférico, então nós estamos falando de coco. Essa, na verdade, ela é o contrário daquela outra, né? Tá? Ela é o contrário. Beleza? Mas é muito fácil, não tem dificuldade nenhuma. Galera, essa não é para você me responder qual é o gabarito. Não é a ideia. Aqui é apenas para você copiar. Por quê? Porque essa questão ela é para casa. Essa questão é para casa. Então, por favor, você só copia e responde. Questão muito simples, elementar, na verdade. Muito bacana, tá? Para você poder responder em casa.
Tranquilo? Então, um minutinho e eu volto para encerrar a nossa aula de hoje. Até já. Muito bem, galera, tá aí. Essa foi a nossa questãozinha para casa. Gabarito aí é irrelevante, apenas para constar para vocês. Importante é a resolução. Espero que todos tenham gostado. Forte abraço. Se Deus quiser, semana que vem nos encontraremos mais uma vez, se Deus permitir. Um abraço e até lá. Tchau.